Olá a todos. Eu sei que eu ando meio sumido do grupo, ando meio sumido das aulas, tô sem tempo para ficar editando. Por isso que dessa vez eu resolvi fazer um podcast só gravado, só com áudio, tá bom? Vai ser mais fácil para mim. Eu vou voltar a fazer as aulas ainda do mesmo formato que eu tava fazendo, tá, gente? Se não me engano, acho que a próxima agora é a aula 8. Mas eu resolvi gravar esse podcast porque me bateu na cabeça, também para não deixar vocês no vácuo muito tempo. É, o Enem tá aí, tá quase chegando o Enem. Acho que alguns do grupo aí vão fazer Enem. E uma coisa que eu acho interessante compartilhar com vocês é uma técnica de estudo que eu aprendi anos atrás e que foi algo muito revolucionário na minha vida. Então eu resolvi vir aqui nesse podcast para compartilhar essa técnica de estudo com vocês, tá bom? Tudo que eu falar aqui é com base num professor muito conhecido na internet, que é o professor Pierluigi Piazzi. Foi um dos maiores professores que esse país já teve. Infelizmente, ele veio a falecer em 2015, foi bem logo quando eu conheci ele. Mas o que esse professor me ensinou? Ele me ensinou técnicas de estudo que de fato revolucionou minha vida. E acho que muita gente tem muito essa dificuldade de entender o que é estudar, o que de fato é estudar e ter um método de estudo mesmo, tá bom? Então é o que eu vim aqui para passar para vocês, um método, uma técnica de estudo. Como eu disse, tudo que eu falar aqui é com base nesse professor. Eu realmente admiro muito ele. Foi um homem muito inteligente, era especialista em várias áreas, professor de física, de robótica, neurocientista. Realmente era um cara incrível. Ele estava entre os homens mais inteligentes do mundo. Ele fazia parte da sociedade de alto QI, era um dos poucos representantes do Brasil na sociedade de alto QI. Bom, a técnica que eu vou passar para vocês, que eu aprendi com ele, ela se baseia fundamentalmente em entender como que funciona o cérebro, entender como que funciona a memória, tá bom? A nossa memória, assim como mais ou menos parecido com a de um computador, a gente tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. As duas funcionam igualmente. A diferença é que a memória de curto prazo ela é pequena, ela não aguenta muita informação. A memória de longo prazo ela é basicamente infinita. Resumindo, o seu cérebro tem a mesma capacidade, a mesma não, tem uma capacidade muito maior do que a de um computador. O melhor computador que a Apple tiver, o seu cérebro tem uma capacidade de memória muito melhor do que ela. Então por que eu esqueço das coisas? Porque a sua memória está dividida em duas. Memória de curto prazo, ela é pequena e provisória, e a memória de longo prazo. Como que funciona isso? Toda vez que eu te dou uma informação, essa informação ela fica na memória de curto prazo, tá? É igual no computador, é como se fosse a memória RAM. Ela fica na memória de curto prazo. Depois ela vai passar para a memória de longo prazo. Na memória de curto prazo, ela apaga fácil. Facilmente ela vai ser apagada. Numa noite de sono, em poucas horas depois você já se distraiu e esqueceu daquela memória. Mas a memória de longo prazo, ela jamais apaga. Vou repetir, jamais apaga. Como assim? Se você aprendeu a andar de bicicleta na infância, você sabe o que eu estou falando. Você jamais esquece como que anda de bicicleta. Se você aprendeu a dirigir, você sabe o que eu estou falando. Você jamais vai esquecer como que dirige. Você pode passar 50 anos sem andar de bicicleta. O dia que você pegar uma bicicleta, você anda com ela normalmente. Já parou para pensar nisso? Em compensação, se eu te passar um número de telefone agora e você não estiver muito preocupado em me ligar, de repente eu te passo um telefone e você não está preocupado em me ligar, rapidinho você vai esquecer dele. Se eu te passar o nome de uma pessoa e você não está muito interessado naquela pessoa, rapidinho você vai esquecer daquele nome. Por quê? Primeiro, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Em compensação, o nome da sua irmã você não esquece. Ela está na memória de longo prazo. Pode passar 50 anos sem ver ela também, você não vai esquecer o nome dela. Tá, depois que você tem essa informação, você vai me perguntar: como que eu faço para passar uma informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? Como que funciona isso? O professor Luigi ele usa uma analogia que é muito interessante, que ele fala assim: a memória de curto prazo ela é que nem quando você pega e escreve na areia. Você escreve fácil, é fácil de escrever, a areia é macia de escrever, mas rapidinho vai vir o vento e apaga. Vem o vento, vem a onda, em poucos dias aquela informação vai ter apagado. Assim que funciona a memória de curto prazo.
A memória de longo prazo, ela é mais difícil de escrever. Você vê que você custou aprender a andar de bicicleta, não foi fácil. Você ficou vários dias treinando, ou seja, essa memória de longo prazo ela é difícil de escrever, mas depois que escreve, não apaga mais. Ela é como escrever no concreto, dizia ele. Você pega uma talhadeira e começa a bater no concreto com martelo para escrever um nome no concreto. Imagina, é difícil, o concreto é duro, vai doer sua mão, vai fazer um calo. Em compensação, aquela marca que você fez no concreto não vai sair mais. Então, a memória de curto prazo é como escrever na areia, a memória de longo prazo é como escrever no concreto. Depois que você tiver essa analogia na cabeça, você vai precisar de duas coisas. Você vai continuar perguntando a resposta. Como que eu passo uma informação de curto prazo para memória de longo prazo? Quem faz essa transferência é um lado irracional do seu cérebro. Logo, não é você quem escolhe o que você vai lembrar. Você já notou isso. Por mais que você queira lembrar de uma informação, você não consegue. Quem decide isso é uma parte muito interior do seu cérebro, está lá no seu inconsciente. E é difícil para você, você não consegue definir o que você vai lembrar e o que você vai esquecer. Garanto que tem muitas memórias aí que você gostaria de esquecer e você não esquece. Em compensação, tem muitas coisas que você gostaria de lembrar e você não lembra. Logo, não é um mecanismo racional que faz essa distinção do que vai ser esquecido e o que vai ser lembrado. Basicamente, o que acontece? Ao longo do seu dia, tudo o que for acontecendo com você vai sendo escrito na memória de curto prazo. Lá na areia. Tudo. O que aconteceu, a roupa que você vestiu, o que você almoçou, a informação que seu professor te passou, o assunto que você conversou com fulano. Tudo vai estar na sua memória de curto prazo. Quando chega a noite, a hora que você vai dormir, quando você dorme, o seu cérebro faz uma varredura. Ele faz uma espécie de reforma. E ele vai decidir, naquele momento, enquanto você está dormindo, o que ele vai descartar e o que ele vai manter. Opa, fiz bagunça aqui. O que ele vai descartar e o que ele vai manter. Logo, não é você quem decide. É lá no interior do seu cérebro, lá no seu subconsciente, que vai definir o que vai ser descartado e o que vai ficar. Como que o seu cérebro faz isso? Ele vai partir de duas coisas. A primeira é se aquela informação está vinculada a uma emoção muito forte. Se a informação está vinculada a uma emoção muito forte, seja ela qual for, medo, raiva, felicidade, toda vez que uma informação está vinculada a uma emoção muito forte, o seu cérebro vai manter ela. Ele vai entender que ela é importante. Ou seja, você nunca esqueceu do dia que você foi assaltado. Você nunca esqueceu do seu primeiro beijo, você nunca esqueceu de uma briga que você teve com uma pessoa na rua, você nunca esqueceu de um medo que você sentiu, uma vez com um cachorro na rua, enfim. O seu cérebro ele vai marcar assim. Toda vez que a informação está vinculada a uma emoção muito forte, ele vai manter aquela emoção, ele vai manter aquela memória. Se a informação não está vinculada a nenhuma emoção lá muito interessante, ele entende que aquela informação não é importante e vai descartar. Ele vai jogar ela no lixo. Por isso que você esquece coisas. Por isso que a gente não lembra de tudo. Ou seja, o cérebro então está vincular a informação a grandes emoções. Um exemplo disso. O professor está dando uma aula chatíssima, ninguém está nem aí. No meio da aula ele conta uma piada. Daqui a 2 semanas, de que o aluno lembra? Da piada. A aula, dane-se. Ninguém lembra da aula, a aula é chata. Um exemplo disso, o professor Leandro Carnal, é bem famoso na internet, quem não conhece pode procurar. Ele conta uma história que uma vez ele estava dando aula sobre Código Civil Napoleônico. E no finalzinho da aula, alguém perguntou para ele, Código Civil Napoleônico, lembrou de Napoleão. Ele não tinha citado Napoleão hora nenhuma na aula, porque Napoleão não é o autor do Código Civil Napoleônico mesmo, então não é importante. Mas um aluno, no final da aula, levantou a mão e perguntou: é verdade que Napoleão era gay? Aí, o professor Leandro Carnal, historiador, tem fontes históricas de Napoleão envolvendo com mulheres, mas também há suspeitas e fontes históricas que mostram que ele tem relacionado com homens também. Logo, Napoleão provavelmente era bissexual. Beleza. Passou-se vários anos e o Leandro Carnal encontrou com um desses alunos e o aluno virou para o lado do Leandro Carnal e falou: nossa, eu lembro muito bem daquele curso que você deu há tantos anos atrás. A gente aprendeu que Napoleão era gilete. Quer dizer, dane-se toda a matéria do curso, dane-se tudo que foi ensinado sobre o Código Civil Napoleônico. Código Civil Napoleônico é chato.
Saber que Napoleão era bissexual, que Napoleão era gay, que Napoleão era gilete, é muito mais interessante, é engraçado, a gente conta isso para as pessoas, sabia que Napoleão era gay? Ou seja, quando a informação está vinculada a uma emoção, ela vai ser lembrada. Se ela não estiver vinculada a uma emoção, ela não vai ser lembrada. Beleza, não tem muita coisa que você pode fazer com isso por enquanto. Porque se você for dar aula de uma coisa, se você for assistir uma aula de uma matéria que você realmente acha chata, obviamente você vai ter dificuldade de lembrar dela. Isso é natural, todo mundo já reparou isso. Em compensação, se for de um assunto que você gosta, você facilmente vai lembrar dela. É muito mais fácil, tanto para o aluno quanto para o professor, assistir uma aula sobre Segunda Guerra. Todo mundo acha interessante Segunda Guerra. Porque tem uma emoção muito forte. Egito Antigo é outra aula que chama muita atenção, né? Enfim, se a matéria for algo que te chama atenção, você vai lembrar dela fácil. Agora, uma matéria de capitanias hereditárias, Tratado de Tordesilhas, Brasil colonial, tudo isso, feudalismo, nossa, tudo isso é difícil de lembrar. Por quê? Porque você automaticamente acha chato. Tô dando só exemplo, tá, gente? Se você acha chato, seu cérebro não vai associar nenhuma grande emoção, logo ele não vai se preocupar em lembrar. Beleza, temos essas informações até agora. Tem outra forma de convencer o seu cérebro de que algo é importante? É claro que tem. A repetição. Dando um outro exemplo que é importante, se eu disser para você, se eu te dar uma sequência de 6 números aqui agora, eu te dar uma sequência de 6 números e pedir para você decorar, e daqui a 2 semanas eu te perguntar essa sequência de 6 números, é bem provável que você terá esquecido. Agora, se eu te der uma sequência de 6 números hoje, e falar assim com você assim, daqui a 2 semanas eu vou te perguntar essa sequência de 6 números, se você souber eu vou te dar R$1.000. Eu garanto que você vai lembrar. Por quê? Porque a memória foi associada a uma emoção. Ganhar dinheiro foi associada a uma ideia. Aí você lembra fácil. Você não vai esquecer, garanto que você não vai esquecer. A questão da repetição, eu comecei a falar e voltei para trás. A técnica que o professor Pierre ensina. Depois que você sabe que a memória vai ficar, a informação fica na memória de curto prazo até a noite, e à noite ela vai ser descartada, então tem uma coisa que você pode fazer. Aprender a diferença entre estudar e assistir aula. Há uma diferença entre estudar e assistir aula. Assistir aula é o que você está fazendo agora. Assistir aula é escutar alguém falando. Assistir aula é ler um livro. Estudar é anotar. Vou repetir. Estudar é anotar. Melhor, assistir aula é algo passivo. Você fica quieto. Só ouve. Isso é assistir aula. Estudar é ativo. Você pega, anota, pesquisa, anota aquela palavra que você achou importante, anota aquele trecho que você achou interessante. Opa, não sei o significado dessa palavra aqui. Vai lá, pega um dicionário e vai pesquisar, vai no Google e vai pesquisar. Opa, não sabia quem que é essa pessoa aqui, não sei quem é essa pessoa. Vai lá no Google e pesquisa quem que é essa pessoa. Estudar é ativo. É uma coisa ativa. Assistir aula é passivo. Assistir aula não é a mesma coisa que estudar. Quando você só assiste aula, a possibilidade da informação ficar na sua cabeça é de quase zero. Exceto nos exemplos que eu dei, exceto que você tem uma grande emoção vinculada a ela. Quando você estuda, automaticamente você põe aquela informação num outro patamar do seu cérebro. Ele entende que aquilo tem um outro nível. Estudar não é no mesmo momento que você está assistindo a aula. Isso é perigoso. Enquanto você está assistindo a aula, você está só sendo passivo. Estudar é ativo. Acho que já ficou bem claro isso, né? Qual que é o conselho que dá o professor Pia? Você assiste a aula de manhã, escuta o professor falando, né, memoriza, acha que memorizou e tal. À noite, antes de você dormir, você vai pegar um caderno e vai anotar aquilo que você lembra. Anotar. Anotar, gente, é com caneta, tá? Caneta e papel. Não é digitar em nada, não. Não é digitar no bloco de nota do celular, não é digitar no computador. Por quê? Quando você digita no computador, tá indo pro HD do computador. Quando você anota, tá indo pro HD do seu cérebro.
Quando você aperta um botão, o movimento que o seu cérebro faz é o movimento de levantar um dedo e apertar um botão. Quando você escreve uma letra, o movimento do seu cérebro é muito mais complexo. Ele está escrevendo a letra, ele sabe que letra que você escreveu. Tanto é que você está digitando no computador, você digita sem nem olhar, sem nem saber direito qual a palavra. Você digita sem ver. Agora, escrever não. Escrever é muito mais complexo. Você tem que saber, você tem que estar consciente do que você está escrevendo. Logo, anotar, tá, gente? Caneta e papel. Resumindo o que o professor Pia falava, estudar é anotar. Ninguém está estudando se não tiver com papel e caneta na mão. Tá bom? Adiante. Quando chegar à noite, se você anotou no papel e caneta, quando chegar à noite, na hora que o seu cérebro for passar aquele limpo, ele vai notar uma coisa. Além da informação que ele anotou, enquanto ele estava anotando no papel, ele vai ver que aquela informação foi passada pela mente 2 vezes. Então ele vai ter aquilo na cabeça. Opa, isso deve ser importante, vou manter. Ele manter no primeiro dia não quer dizer também que ele vai manter para sempre. Tem muitas, não é? Você notou que tem muitas coisas também que você aprende hoje, amanhã você lembra, depois da manhã você lembra, semana que vem você esqueceu. Não era importante. Então, o que você faz? Anota no mesmo dia, anota a informação no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. No dia seguinte, você só vai passar o olho naquelas palavras que você anotou. Só 30 segundos. Não precisa de mais, 30 segundos. Passa o olho naquelas palavras e você vai lembrar de tudo que você escreveu. Um exemplo muito fácil para dar isso. Se eu disser para todo mundo aqui conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. Certo? Todo mundo escutou essa história em algum momento da vida. Se eu disser para vocês o quê? 4 palavras. Doce, vovozinha, lobo mau, caçador. 4 palavras. Doce, vovozinha, lobo mau, caçador. Você lembrou de toda a história da Chapeuzinho Vermelho só porque eu disse 4 palavras. Percebeu? Eu disse 4 palavras. E você lembrou toda a história do Chapeuzinho Vermelho. Hollywood fosse fazer um filme, daria 1h30 isso aí. Eu disse 4 palavras e você lembrou de toda a história. Entendeu a importância de anotar as palavras-chave? Anotar as palavras-chave no mesmo dia que teve a aula, tá bom? Você anotou. Eu geralmente faço muito isso. Eu tenho sempre uma agenda. Eu anoto tudo na agenda, as palavras-chave daquilo que eu aprendi naquele dia, daquilo que eu aprendi hoje, antes de dormir. Uma semana depois eu volto e revejo as palavras. Por quê? Esse mesmo efeito Chapeuzinho Vermelho. Você vê as palavras, seu cérebro bate nas palavras, logo ele já ligou tudo e já montou a história. Palavras-chave. Tá bom? Outra coisa muito boa também quando o assunto ele é bem complexo, é fácil você montar um mapa mental. Também é outra ideia muito boa. Escrever sempre, gente. A técnica toda é escrever. Um erro que muita gente comete também é estar lendo um livro. Se você só lê o livro, você não está estudando. A possibilidade de você esquecer aquilo é muito fácil. Ah, mas eu li a história do fulano de tal, uma história eu lembro dela direitinho. História é fácil. Por quê? Porque quando você está lendo uma história, ela te vincula a uma certa emoção. Você está lendo uma história de terror, um romance, seja lá o que for, ele está vinculado. É por isso que quando você lê a história, depois você lembra da história. É como ver um filme. Você vê um filme e depois você lembra do filme. Por um tempo você lembra. Estudar tem que ser diferente. Aí eu vejo muita gente cometer o erro. Eu tenho um marca-texto, eu estou lendo o livro aqui e tudo que eu acho importante eu grifo. Ótimo. Mas se você não pegar aquilo ali que você grifou depois e passar para o caderno anotado, não vai adiantar de nada. Tá bom? Grifar é bom. Depois você pode ver, abrir o livro de novo, ver as partes que está grifado, automaticamente você já sabe qual foram as partes importantes. Mas se você quiser jogar aquilo ali para a sua memória, anotando. Tá bom? Essa é a grande dica. Uma outra coisa, só para passar a régua no professor Pia, ele fazia grandes críticas ao sistema educacional. Ele falava que o problema do sistema educacional brasileiro não são os alunos que é burro, não são os professores que são mal formados. Enfim, o problema da educação brasileira é o sistema, o método como ela é feita. Vou contar um segredo para vocês. Se eu for dar uma prova, e a escola me permitir, porque tem escola que não permite, eu jamais vou marcar a data da prova. Toda prova minha é surpresa. Tem escola que não pode, inclusive tem até legislação para isso, é a legislação mais burra que eu já vi. Tem lei para isso, você é obrigado a marcar a data da prova.
Mas é a lei mais burra que eu já vi. Mas não, mas tudo bem que lei burra a gente tem um monte já. Mas enfim. Por quê? Porque a prova tem que ser surpresa. Porque estudar para a prova não existe. Vou repetir. Esse negócio de estudar para a prova não existe. O professor Pia falava que as mães cometem um erro muito grave, que reforça essa cultura errada. É falar com o filho assim: desliga esse computador e vai estudar que você tem prova amanhã. Tá errado. Você tem que falar com seu filho assim: desliga esse computador e vai estudar que você teve aula hoje. Fez o link lá? Você vai estudar porque você teve aula hoje. Não importa se não é. A prova amanhã é o de menos. Por quê? Porque se você estudar porque você teve aula hoje, você vai aprender a matéria e vai lembrar dela, vai memorizar ela. Não precisa estudar para a prova. Esse negócio de estudar para a prova é um dos maiores erros da educação brasileira, é isso. A ideia de que o aluno tem que estudar para a prova. Esquece isso da sua cabeça. Esquece essa ideia de estudar para a prova da sua cabeça. O aluno tem prova amanhã. Amanhã meio-dia. Que hora que o aluno vai estudar? Hoje. Não, perdão. Né? Hoje não. Amanhã, de manhã. Amanhã, 10 horas, você vai pegar o livro e vai rever alguma coisinha. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso uma noite antes, ele vai esquecer. Ele sabe que se ele fazer isso uma semana antes, até o dia da prova, ele já esqueceu. Ou seja, a gente tem que lembrar disso. Aquilo que você aprendeu é para quê? É para fazer a prova amanhã? É para fazer a prova hoje? Ou é para lembrar a vida inteira? Se for para fazer a prova hoje, não. Se for só para fazer a prova, tá certo. Vai rever aqui agora, 5 minutinhos antes da prova. Aí é fácil, vai estar fresco na sua cabeça. Não passou uma noite de sono ainda, né? Aí é fácil. Mas se você estuda para aprender, esquece esse negócio de estudar para prova. Se você estuda para aprender, você tem que estudar no dia da aula, antes que passe uma noite de sono. Ok? A ideia outra coisa muito grave no sistema educacional brasileiro, o professor Pia que dizia isso, o aluno está fazendo uma prova, o professor pega aí colando. O que ele faz? Tira a prova do aluno e dá 0. Tá errado. Não pode dar 0. Tem que expulsar. Porque colar na prova é um crime. Essa eu aposto que vocês não sabiam. Colar em prova é crime. Inclusive, nas faculdades, se você colar em prova, seria o certo o professor ir até uma delegacia e fazer um boletim. Isso acontece? Não. Não acontece porque se a escola for pública, o professor não está interessado em perder horas do dia dele fazendo um boletim só porque um aluno colou. Se a escola for privada, ele não vai fazer isso porque o aluno pode ficar bravo, pode deixar de estudar naquela escola e aí ser ruim para a instituição. Nunca acontece isso, mas é passível, tá, gente? Vocês apostam que ninguém sabia disso. É passível. Colar em prova é um crime. Então, se o aluno colou, se o professor pegou o aluno colando na prova e ele tirou a prova e deu 0, tá errado. Não era para fazer isso, não. Era para expulsar. Então, assim, só para fazer um desfecho aqui agora, a gente precisa sair dessa cultura errada de que a gente estuda para passar na prova. Você tem que pensar no seu objetivo. Você estuda para aprender ou para passar na prova? Se for para passar na prova, você tem razão. Abre o caderno ali meia horinha antes da prova, decora ali mais ou menos ali as palavras-chave, beleza. A memória vai estar fresca na hora da prova. Daqui a 2 semanas você já esqueceu tudo. Aí você vai ter tirado 10 na prova. Vai ter passado de ano. Vai ter formado, mas não lembra de nada. Outra coisa que eu aprendi com o professor Pia, o maior exemplo de que a educação brasileira é ruim, o maior exemplo de que a educação brasileira é falha, chama-se cursinho pré-vestibular. Por quê? Porque se você precisa de um cursinho para rever tudo que você estudou em 8 anos de escola, em 8, 10 anos de escola, não precisava ter estudado 8, 10 anos de escola, não fazia o cursinho em 6 meses. Se o cursinho vai te fazer relembrar tudo, se depois de estudar 8 anos, você ainda precisa de mais 3 meses, 6 meses no cursinho, você acha que você estuda um cursinho em 6 meses vai combater com os 8 anos? Se você tiver perdido os 8 anos, aí sim. Outra coisa também para OAB, né? Tem cursinho para OAB também. O cara faz 5 anos da faculdade e na hora do cursinho para OAB ele precisa revisar. Se tivesse aprendido, se tivesse estudado, não só assistido aula, porque se ele não lembra é porque ele só assistiu aula. Se ele tivesse estudado, ele não precisaria estar fazendo aquele cursinho.
tá bom? É, Só para não ficar muito longo, senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu agradeço a todos, tá bom? Eu tô fazendo isso aqui só para não deixar vocês muito isolados, deixar o grupo muito no vácuo, porque eu realmente estou sem tempo para continuar com as aulas, mas eu devo fazer a próxima aula ainda essa semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Procurem o professor Pia no YouTube para vocês verem as ideias direto dele, tá, gente? Essa técnica que ele me ensinou mudou muito a minha vida, tá? Me mostrou mesmo o que de fato era estudar, tá bom? Muita gente tem esse erro, muita gente não sabe o que é estudar, tanto é que eu conto essas coisas, a pessoa fica assim, meio com a cara, como assim? Como assim? Como assim? Qual é a diferença entre estudar e assistir aula? A diferença é enorme, tá bom? Procurem as aulas dele no YouTube, vocês não vão se arrepender não, tá bom? É muito bom. Agradeço a todos e até a próxima.